Fala galera, boa tarde. Esse vídeo eu vou estar gravando para vocês para mostrar como que funciona a estratégia BIG. Muita gente aí tem dúvidas como fazer aí o uso da estratégia e aqui está exemplificado um modo para vocês entenderem de fato como que funciona. Primeiro, como eu identifico? Primeiro, identificar meu sinal. O que é identificar o meu sinal? Vou lá na lista, olho que o GBP/USD tem um sinal em um determinado horário. Vamos dizer aqui que esse sinal do GBP/USD fosse um sinal de compra. Esse sinal de compra é o nosso sinal identificado. Segunda parte. Análise da tendência. Como que a gente faz a análise de tendência? Média móvel. Candles abaixo da média. Sinal que o mercado está caindo. Isso mostra que aqui estaria contra tendência. Pelo fato de o nosso sinal ser de compra e estar contra a tendência, entra a parte da estratégia. Terceira parte aí da análise é identificar um fundo anterior. Como que a gente faz para identificar um fundo anterior? Dá uma olhadinha lá no gráfico. Aqui atrás mostra algumas zonas que o preço brigou. Então aqui mostra essa zona de briga, mostra que mesmo contra a tendência, o nosso sinal, mesmo contra a tendência, o nosso sinal estaria válido para a estratégia. De fato, somente se tiver lá no passado pontos que mostram essa briga de preço, vocês fazem a validação da estratégia. Agora, como que funciona a estratégia? Sinal GBP/USD seria compra, identificação contra a tendência, candles abaixo da média móvel. O que nós vamos fazer? Deixar passar batido o nosso sinal da lista. A gente vai entrar no Gale 1 como nossa entrada principal e no Gale 2 como nosso Gale 1. Então, o que a gente vai fazer na estratégia? Deixar de lado a entrada principal do sinal. O que é um sinal? Por exemplo, o GBP/USD, um sinal aí de 13 horas e 22 minutos. Vou fazer 20 para vocês não se perderem. 13 e 20. O que compõe o sinal? GBP/USD de 13,25
e o GBP USD de 13,30. Isso aqui compõe a análise que eu faço de catalogação do mercado passado. Então, um sinal tem 3 chances de dar vitória. Se o sinal engloba 3 chances, foi aí que eu pensei em fazer essa estratégia Big. A gente anula o primeiro sinal e entra nos 2 seguintes. Seria entrada principal, Gale 1, Gale 2. A gente faz do nosso Gale 1 a entrada principal e do Gale 2 o nosso Gale 1. Essa é a estratégia. Eliminar o sinal de entrada, entrar no segundo tempo como entrada principal e entrar no terceiro tempo como uma entrada de Gale 1. O trunfo da estratégia é olhar sempre o mercado passado. Se você está numa condição desfavorável, mercado mostrando queda brusca, você precisa olhar o passado. Olhou o passado, você vai ver pontos que o mercado embolou, que o mercado respeitou. Então, pela catalogação, neste exato ponto, mostraria que nós poderíamos ter êxito no meio de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas de queda. Nós tivemos uma vela de alta. E depois 8, 9, 10 e assim continuou a queda. Então, esse ponto lá no mercado passado me mostra que poderia ter dado ruim. Por isso que a gente tem essa lista de sinais. Então, recapitulando, numa tendência desfavorável, eu identifico meu sinal. Se lá na lista o sinal estiver de compra e ele estiver abaixo da média móvel, ele é um sinal contra a tendência. Estratégia Big entra nessa ocasião. Sinais contra a tendência e onde lá no passado tem zona de briga. E aí essa zona de briga tem a possibilidade de ter um gain. Elimina a entrada do sinal, entra no Gale 1 como entrada principal. Se tiver tido loss, entra no Gale 2 como Gale 1. Não tem segredo, galera. Primeiro, identificar o sinal. Segundo, identificar a média móvel. Terceiro, identificar fundos anteriores. Quarto, desconsiderar a primeira entrada. Considerar o Gale 1 como
entrada principal. Considerar o Gale 2 como entrada de Gale 1. Simples, galera, não tem segredo. Se você seguir isso aqui à risca, vocês vão ver que a assertividade de vocês vai aumentar e muito. Nós criamos essa estratégia no OTC e trouxemos elas para os dias de semana. Por quê? No OTC costuma não respeitar muito, né? Tem muito Gale 2. E aí eu bolei uma estratégia, um modo de mostrar para a galera que dava para lucrar e não fazer Gale 2, né? Seria 3 entradas. Fiz exatamente essa estratégia pensando nisso. Pula o primeiro sinal catalogado, entra no segundo, entra no terceiro. Se o segundo trouxer a vitória, win de primeira. Se o terceiro der vitória, o win no Gale 1. Se ele der derrota, consideraríamos aqui um hit comum de 2 entradas. Entrada principal e entrada no Gale 1. Não iríamos para a próxima vela porque o nosso sinal ele é catalogado e especialmente pensado numa sequência aí de 3 velas. Então é isso, galera. Não tem segredo. Identifica o sinal, identifica a média móvel, identifica fundos anteriores, considera a primeira entrada, considera o Gale 1 como entrada principal, considera o Gale 2 como entrada de Gale 1. Essa é a estratégia Big, galera. Se tiverem dúvida, nós estamos no grupo aí para esclarecer. Um abraço.